tá certo? Eu queria que você fosse abrindo a Bíblia Sagrada em Marcos no capítulo 16, a partir do versículo 9. Eu queria pregar para você hoje algo que você certamente já leu na Bíblia Sagrada, só que você não se aprofundou, você não conseguiu entrar assim com profundidade. E eu queria entrar com profundidade aqui com você em nome de Cristo. Acima do versículo 9, na minha Bíblia Sagrada, está escrito assim, ó, na minha Bíblia, diz assim: aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Quem tem subtítulos na sua Bíblia Sagrada aí? Na sua Bíblia como é que diz? Na minha diz assim, ó, aparições de Jesus depois da sua ressurreição. Na sua também está escrito assim? Tá? De repente está um pouquinho diferente. Mas eu queria pregar para você hoje sobre como é que você tem que fazer para Jesus aparecer. Quem quer aprender isso? Você queria que Jesus aparecesse ou não? Aparecesse para o teu filho que está lá desviado? Você gostaria que Jesus aparecesse na tua saúde? Você queria que Jesus aparecesse no teu casamento? Você gostaria que Jesus aparecesse na sua vida financeira? Você queria que Jesus aparecesse para a tua família? Pastor, eu quero que Jesus apareça. Então eu vou te ensinar hoje, biblicamente falando, como é que você faz para Jesus aparecer. Pastor, isso não tem como aprender. Tem como aprender sim, e eu vou te providenciar agora essa palavra. O versículo 9 então, que é o início do nosso estudo, diz assim: e Jesus tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, no domingo de manhã, como nós estamos vendo hoje aqui, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então Jesus ele se manifesta para Maria. E quando Jesus ele se manifesta para Maria, no primeiro dia da semana, a Bíblia Sagrada diz agora, e aqui começa a minha pregação, no versículo 10, e partindo ela, lê essa palavra que diz aí, fala comigo, anunciou, mais uma vez. Então o que a Maria fez? Ela começou então a anunciar o que ela tinha visto. A palavra anunciar, entre tantos sinônimos que você encontra no dicionário, a palavra anunciar, ela também pode ser dita predizer ou antecipar. Então a Maria Madalena, o que ela começou a fazer? Ela começou a antecipar, porque ela disse que ela começou a partir e anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais no momento estavam tristes e chorando. Então ela começou então a antecipar a manifestação de Jesus. Ela começou a predizer que Jesus ele iria aparecer. Mas para quem que ela anunciou? Leia para mim para quem que ela anunciou, ela predisse, ela antecipou que Jesus ia aparecer. Para aqueles que tinham estado com eles, os quais estavam tristes e chorando. Isso aqui continua acontecendo nos dias de hoje. Quantas pessoas você já viu que andavam com Jesus e alguma coisa aconteceu e hoje estão tristes e chorando? É muitas. Quantas pessoas você conhece que eram pessoas que caminharam com Jesus, praticaram a palavra, aprenderam a Bíblia Sagrada, mas hoje já não estão mais fazendo isso? Mas pastor, por que esses discípulos de Jesus, eles estavam tristes e chorando? Isso aqui é uma questão, diga assim comigo em voz alta, de equilíbrio. Isso aqui é uma questão de quê, pessoal? Equilíbrio. Equilíbrio do quê? Daquilo que está te acontecendo com aquilo que você ouviu. Não entendi, pastor. Deixa marcado aqui que você vai entender agora por que eles abandonaram a fé por um período. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Então você vai perceber agora que esse pessoal que estava triste e chorando, e que não estavam mais acreditando em Jesus, era por causa de um motivo. E o motivo eu vou te mostrar agora. Leia comigo aqui Lucas 23, o versículo 34, ó. E Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes lançaram sortes. Agora você lê o 35 comigo. E o povo estava olhando. Então esse aqui é o momento da cruz, os cravos, os cuspes, o sangue, toda aquela situação acontecendo. E diz que todo o povo estava olhando. E esse negócio foi tão agressivo, esse negócio foi tão intenso, a crucificação de Jesus foi uma coisa tão impressionante, que a Bíblia diz no versículo 48, exato, no mesmo capítulo 23, diz assim: e toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos.
Ou seja, o pessoal voltava dizendo, não tem mais o que fazer, acabou tudo, já era, e o pessoal se impressionou com aquilo. Então agora eu pergunto para você, por que os discípulos de Jesus, eles abandonaram a fé por um tempo, pessoal? Porque eles ficaram impressionados com aquilo que eles estavam vendo. E é o que acontece muitas vezes com a minha vida e com a sua vida também. Você está seguindo Jesus e daqui a pouco você vê alguma coisa, daqui a pouco você enxerga uma situação, daqui a pouco te acontece uma coisa, e aquilo ali mexe com você, aquilo ali mexe comigo, e a nossa cabeça muda por um tempo. E tem pessoas que chegam ao ponto de abandonar a fé. Tem pessoas que passam um período sem estar mais como Jesus, como estavam antes. Porque a Bíblia Sagrada nos diz a informação lá em Marcos, voltando para você, onde você está. Quem está conseguindo entender o que o pastor Maico está falando? Então os discípulos, eles estavam mais impressionados com aquilo que eles tinham visto, do que com a palavra de Deus, que você vai ver agora. Versículo 10, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Quem conseguiu entender aqui essa questão, então, que eles estavam tristes e chorando? Tá, só que agora você vai ver o quão difícil é você conseguir equilibrar o que você está sentindo, o que você está vendo, o que você está passando com aquilo que você ouve. Porque na hora que ela anunciou a Maria Madalena, olha o 11, vamos ler comigo. E ouvindo eles que Jesus vivia. Então, se Jesus, ele apareceu para você vivo, você tem que anunciar que ele está vivo. Se você entender uma palavra sobre cura, você tem que anunciar que Jesus cura. Se você entender uma palavra e te abrir um entendimento, uma palavra que Jesus ele salva, você tem que anunciar que Jesus salva. Então ela chegou e disse para todo mundo, Jesus está vivo, porque Jesus se manifestou para ela vivo, e ela começou a anunciar que ele estava vivo. Só que olha só o que diz a Bíblia Sagrada, e ouvindo eles que Jesus vivia, e que tinha sido visto por ela, então ela está anunciando aquilo que ela viu, e você tem que sair da igreja anunciando aquilo que você viu. Então se você viu uma palavra de cura, cura. Se você viu uma palavra de libertação, libertação. E a Bíblia diz, e ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, o que diz aí? Fale de novo comigo assim de novo, assim, ó, é um equilíbrio. Então ainda, preste atenção, ainda o que eles estão ouvindo, que a Maria está anunciando, ainda não chegou ao ponto daquilo que eles estão vendo. Não entendi ainda, pastor, você vai entender melhor agora que eu vou anunciar, para você se entender. Eles não estavam conseguindo assimilar, não batia o que a Maria estava falando com aquilo que estava na cabeça deles. Então não batia ainda o que eles estavam sentindo com aquilo que Maria falava. E é o que acontece com a maioria de nós. A palavra de Deus, ela não está em tanta intensidade na minha vida e na sua vida, como aquilo que você está vivendo. Então o que você está vivendo hoje, você está sentindo, ainda é mais forte do que aquilo que eu prego. Ou aquilo que você viu, ainda mexe mais com você do que aquilo que eu prego. Então você tem dificuldade de acreditar. Então quando a Maria falou que ele está vivo, Maria, Jesus está vivo, o que eles começaram a pensar? Na cruz. Eles começaram a pensar no sangue. Eles começaram a pensar nos cravos. Eles começaram a pensar naquela gritaria que era as mulheres batendo nos peitos. Aí eles começaram a pensar também na pedra, do tamanho da pedra do sepulcro. E eles disseram, não pode ser. Então novamente falando, ela está anunciando, mas eles não estão crendo. Só que o anúncio da Maria, como você percebe, foi um anúncio assim, ó, Jesus está vivo. Foi um anúncio de euforia, mas eles não creram. Pastor, Jesus ele vai desistir? Não. Agora olha só o que diz o próximo versículo. Olha só, e depois manifestou-se em outra forma. Quero que você fale em voz alta comigo de outra maneira. Você vai ver agora que maneira que ele vai se manifestar. Depois manifestou-se em outra forma a dois deles que iam no caminho para o campo. Então agora Jesus ele vai se manifestar, diga assim, de outra forma. Isso de outra maneira. E esses dois aqui que estão indo para o campo, é aqueles conhecidos, os discípulos do caminho de Emaús. E vamos ver agora que maneira que Jesus vai se manifestar. Lucas de novo, capítulo 24. Agora você vai entender bem. Você viu que não é tão simples nós acreditarmos em Jesus? Não é tão simples nós acreditarmos na Bíblia Sagrada, porque depende muito a vibe que você está vivendo, depende muito do que você está sentindo, depende muito do período que você está passando, depende muito do que você viu. Você sabe, por exemplo, umas pessoas que tiveram dificuldade enorme de acreditar em Jesus? Pandemia. Irmão, eu pregava para cristãos na época da pandemia e os cristãos não acreditavam.
São pessoas que elas ficaram abaladas, por quê? Era todo dia na televisão, morreu tantos, e a curva de morte é isso, e a pessoa está morrendo, e morreu mais tanto, e morre, só faltava dizer assim, e o próximo vai ser? Isso, é aquele negócio, daqui a pouco morreu um familiar seu, daqui a pouco uma pessoa do seu vizinho, daqui a pouco você ficou sabendo que um pastor ficou mal, e aquele negócio começou a balançar a nossa cabeça, e você pregava Jesus, e anunciava, e as pessoas não acreditavam, por causa da intensidade que foi. Então por isso que eu estou falando a você que é uma questão de equilíbrio. Acreditar na Bíblia Sagrada não é uma coisa tão simples. Você vai ter que muitas vezes falar mais de uma vez, você vai ter que continuar anunciando, você vai ter que continuar falando, que as pessoas muitas vezes, elas estão muito envolvidas com seus problemas, elas estão muito pensando naquela situação, então vai precisar mais de uma vez. Então Jesus aparece então para os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, e a Bíblia diz que ele faz o seguinte no 24, capítulo 24, versículo 27. E começando Jesus a falar por Moisés e por todos os profetas, leia o que diz agora: explicava-lhes o que dele se achava em todas as... Foi assim que ele apareceu para Maria Madalena? Não, para Maria Madalena ele apareceu, e ela saiu correndo, Jesus está vivo, para esses agora ele está dando base. Ele está dando base de Gênesis até Malaquias. Jesus ele começa a pegar os escritos de Moisés e de todos os profetas, ele começa a pontuar para eles na Bíblia Sagrada o que dele se achava em todas as escrituras, e ele começou a explicar qual foi o resultado dessa outra forma que Jesus apareceu, porque ele não apareceu igual ele apareceu para Maria, aqui ele aparece para esses discípulos desse jeito. E diz assim no versículo 33: e abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? Ele fez isso para Maria Madalena? Não, Maria Madalena não teve abertura de escrituras. Eles aqui tiveram aberturas de escrituras, e também tiveram aberturas de olhos. E agora diz assim a Bíblia, ó: e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 que estavam com eles. Como que estavam os 11? Tristes e o quê? Mas eles já não tinham escutado que Jesus estava vivo? Sim ou não? Sim, a Maria já tinha dito, eles estão vivos, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Só que eles não acreditaram. Só que Jesus está mandando conhecimento agora. Agora Jesus está mandando a base. E a Bíblia Sagrada vai fazer o seguinte agora, volta para Marcos, capítulo 16, versículo agora pessoal, nós estamos no 12. E depois manifestou-se em outra forma. Jesus se manifestou de outra forma, de outra maneira. Até os discípulos nem conheceram que era ele, o Cleopas e o outro lá que não tem o nome. Então a Bíblia diz assim: e 2 deles que iam no caminho para o campo, e indo estes, lê de novo essa palavra agora. Não escutei. O que a Maria Madalena fez para os discípulos? Anunciou. Como é que ela anunciou? Jesus está? Eles creram? Não, porque eles continuavam pensando naquilo que tinha acontecido. Era mais intenso. Aquilo ali era uma coisa que chamava mais atenção, o que eles estavam vivendo. Agora chega esses discípulos, eles vão dizer assim: Jesus está vivo? Vão também, mas eles vão começar a fazer o quê? A explicar, desde Moisés e por todos os profetas, o que fala sobre Jesus. Então agora esses discípulos, eles vão anunciar para esses discípulos, os 11 lá, diferente. E a Bíblia diz o seguinte, olha só, acompanha: e indo estes, anunciaram aos outros. Leia agora. Nem com conhecimento. Pastor, então já era. Não. Agora você vai dar um glória a Deus, depois que eu ler esse versículo, e você vai querer saltar da cadeira para glorificar o Senhor. Porque a Maria anuncia, Jesus está vivo. Os discípulos vêm, anunciam, e explicando a palavra de Deus com base, e eles não acreditam. Mas agora você vai ler esse versículo agora, o 14. Escute bem, leia em voz alta. Finalmente apareceu aos 11. Anuncia que Jesus vai aparecer. Se está acreditando ou não está acreditando, não interessa, anuncia que ele aparece. E se você anunciar que Jesus está vivo, ele vai aparecer vivo. Se você anunciar que ele cura, ele vai aparecer
curando. Se você anunciar que ele prospera, ele vai aparecer prosperando. Pastor, mas eu estou pregando e não estão acreditando. Pastor, eu estou falando e ninguém está dando crédito. Não interessa. Seu papel e o meu papel é anunciar, e ele vai se encaminhar de aparecer. Ele vai aparecer, ele vai se manifestar. De vez em quando a gente fica pensando assim: mas eu já falei e ninguém acreditou. Eu já falei e ninguém deu bola. Lá na minha casa, lá no meu serviço, parece que eu estou falando com as paredes. Eu falo, você tem que continuar falando. Eu coloquei aqui escrito, anuncia que ele vai aparecer. Diga aleluia. Então eu descobri se creem ou não creem. Esse não é o meu problema. A minha chamada é anunciar, a sua chamada é falar. E de repente você vai anunciar que nem Maria: Jesus te ama. Tem pessoa que vai anunciar que nem eu, com conhecimento. E muitas vezes não vão acreditar. Mas Jesus vai aparecer até para as pessoas que não acreditam. Não, pastor, ele vai aparecer para a pessoa que não acredita. Eu estava vendo um dia uma história do Dr. Telly Osborne, o grande Dr. Telly Osborne, que é o nosso avô na fé da Igreja da Graça, que escreveu o livro Curar Enfermos, Expulsar Demônios. E disse que ele estava fazendo uma campanha missionária num país, e diz que o país é extremamente difícil, sabe, essa questão de pregar o evangelho. E ele estava lá na multidão, e o pessoal começou então a armar uma rebelião, um motim para acabar com a pregação. E diz que na hora que o cara que estava encabeçando, o cara que estava encabeçando esse motim para acabar com a pregação, Jesus apareceu para ele. E Jesus apareceu para ele e disse assim: o que você está fazendo? E ele disse: não, eu vou acabar com esse negócio. Que Jesus apareceu como se fosse uma pessoa para o cara. O que você está fazendo? Ele disse: eu não vou acabar com essa pregação desse pregador aí, ó. Nós vamos lá acabar, porque ele está tentando mudar a cabeça do nosso povo aqui no país e tal. Foi uma conversa assim que ele falou. E ele disse: você não vai acabar absolutamente nada. E disse que o cara pegou e se jogou para cima do Senhor Jesus, E disse que ele não conseguiu pegar. Mas que ele ficou assustado. Ele disse: estou te falando, você não vai conseguir acabar. Você não vai para essa pregação, porque esse é meu servo, está anunciando sobre mim. Sou eu que sou Jesus. Ele foi de novo, não conseguiu. Diz que ele não conseguia pegar. Diz que ele passava no meio, não conseguia. E diz que daqui a pouco os caras que estavam junto com ele foram tentar pegar também, não conseguiram. Diz que eles ficaram assim, apavorados, assustados. E diz que todos aqueles homens que estavam se preparando para acabar com a pregação, eles foram lá, ficaram escutando a pregação toda do Dr. Telly Osborne, e depois acabaram se convertendo, se batizando nas águas. E a história ficou sendo sabida, a história que a gente sabe hoje, que eu estou contando para você, foi descoberta porque esses caras foram e contaram o que aconteceu. Nós vimos esse Jesus que tu prega. Você foi anunciando, pregando, a gente queria nós queríamos parar com a pregação, mas o que acabou acontecendo? Jesus apareceu. Anuncia que Jesus aparece. E vou te falar mais, Jesus vai aparecer para as pessoas conforme você prega. Então, a Maria e os outros discípulos começaram a anunciar que Jesus estava vivo, e ele apareceu vivo, e é o que vai acontecer. Pastor, acabou a pregação por aí? Nada. Olha só o que diz agora no 14, e finalmente apareceu. Eu estou profetizando hoje que finalmente Deus vai aparecer. Jesus ele vai aparecer. Chega uma hora que ele aparece, e muitas vezes ele vai aparecer, como diz aqui no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, que tem pessoa que está com porta fechada, irmão, totalmente fechado para o Evangelho, a cabeça da pessoa está fechada, ela está com medo. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 19, dá um glória a Deus. A tradução da Bíblia do pastor é muito legal, né, pastor? Esse versículo, traz aqui para a gente ler essa tradução também. Olha essa tradução em espanhol desse versículo, E chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, essa tradução minha diz assim, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, tinham se ajuntado, e chegou Jesus, e pôs-se no meio deles, e disse: a paz seja convosco. Sabe como é que diz essa passagem? Como é que diz essa passagem aqui? Este domingo, al atardecer, los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas. As portas bem fechadas. Porque tenían miedo de los líderes judíos. De pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos. Você está entendendo, irmão? Não tem esse negócio de porta fechada para Jesus. Você vê que agora está mais uma informação. Eles estavam chorando, eles estavam tristes, estavam com o que também? Pessoas que andaram com Jesus. Quantas pessoas vocês conhecem que andaram com Jesus, caminharam com Jesus, mas alguma coisa aconteceu e elas acabaram ficando com medo?
Elas acabaram ficando tristes, elas acabaram chorando, e hoje elas estão com as portas fechadas, elas estão impressionadas com tudo aquilo que aconteceu na vida delas. Pastor, o que eu tenho que fazer para trazer essa pessoa de volta? Anuncia que ele aparece. Se não acreditar no começo, se não acreditar depois, não é o nosso problema, é ele que vai fazer o negócio acontecer. Vou falar mais. Quem já ouviu falar de Saulo de Tarso? Já ouviu falar? Não falavam para ele de Jesus? E ele dizia, vou pegar esse pessoal dessa seita, vou pegar esse pessoal dessa seita. E os apóstolos continuavam anunciando, e um dia o que aconteceu? Jesus apareceu para Saulo de Tarso. Não adianta, a porta pode estar cerrada, a porta pode estar bem fechada, as pessoas podem estar na incredulidade, as pessoas elas podem ser desse jeito aqui que você viu, com medo, tristes. Você pode ter certeza que a pessoa pode estar que nem o Saulo de Tarso. O Saulo de Tarso estava focado em matar cristão, mas se você anunciar, Jesus vai aparecer. Diga aleluia. E aí no versículo 14, voltando aqui, amém? E vou te falar um negócio mais forte ainda. Quantas vezes eu subi em cima do altar para anunciar a palavra e eu estava doente? E eu preguei Jesus que cura, eu anunciei para todo mundo que Jesus cura. Quando acabou o culto, Jesus se manifestou no meu corpo. Quantas vezes eu anunciei que Jesus prospera? Quantas vezes eu anunciei que Ele veio trazer vida e vida com abundância? Eu não tinha um centavo no bolso, mas logo depois Ele apareceu e me prosperou. Quantas vezes eu anunciei que Jesus liberta, e eu estava sendo escravo em alguma área da minha vida? Eu anunciei que Ele liberta. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo vos libertou. E eu estava amarrado, estava sendo escravizado em alguma área da minha vida, mas logo depois Ele apareceu naquela área. Anuncia que Jesus aparece até para você. Anuncia, irmão, anuncia que Ele vai aparecer para você também. Porque anunciar é predizer, anunciar é antecipar, antecipa. Diga amém. Então Jesus finalmente, Marcos 16, 14 de volta. Finalmente Jesus apareceu aos 11. Você anota esse versículo, irmão, põe em verde limão, põe em azul, lilás. Porque finalmente Jesus vai aparecer para as pessoas que não creem. Finalmente Jesus vai aparecer, você falou tanto, você pregou tanto, você anunciou tanto, você falou. E finalmente Jesus apareceu aos 11, estando eles assentados, juntamente lançou em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Aí Jesus deu aquela pancada neles e disse, como é que vocês não vão acreditar em mim? Vocês esqueceram da palavra que eu falei? Como é que você pode estar desse jeito? Então muitas vezes o que vai sarar a mim e você é uma palavra um pouco mais dura, é aquela palavra temperada com sal. Jesus ele veio e pegou nas orelhas deles e disse, como é que vocês não estão acreditando? Você vai ver até no capítulo 20 lá de João, não precisa você ir lá não. Ele vai falar para o Tomé e diz assim, ô Tomé, coloca a tua mão aqui, ó, coloca aqui a mão aqui, ó, na minha mão, ó, você pode sentir. Aí o Tomé diz assim, sim, Senhor meu Deus, eu creio no Senhor, o Senhor é Deus. Aí Jesus disse, bem-aventurado Tomé, os que não viram mas creram. Porque você me viu, Tomé, porque você me sentiu, você creu. Então Jesus, Ele quer que eu e você, e que as pessoas acreditem só pela pregação. Mas se não for suficiente, Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer. Ele quer aparecer. Ele quer se manifestar. E a Bíblia Sagrada fala mais agora no próximo versículo 15. E disse-lhes, quantas vezes você já escutou pregação desse versículo aqui separado? Quantas vezes você já escutou essa pregação aqui separada, totalmente fora de contexto? Porque Jesus ele disse assim, ide e pregai o evangelho, ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda. Para quem que ele falou isso aqui? Para pessoas medrosas, tristes e que estão chorando. Você parou para pensar? Como Jesus ele continua acreditando na gente? Como Jesus não desiste? Ele vai procurar discípulos que estão com medo, com as portas fechadas. Ele vai procurar pessoas que não acreditam mais em pregação, porque ficaram muito impressionados, mexidos com a intensidade do que viram, do que passaram, do que presenciaram. Então você começa a perceber na Bíblia Sagrada, e eu coloquei no meu estudo, Jesus continua confiando naqueles que não tinham mais acreditado. Você escutou o que eu falei agora? Jesus continua confiando, mas Jesus não está confiando em qualquer coisa não. Jesus está confiando a eles agora, eles anunciarem o Evangelho, eles pregarem a palavra. E a Bíblia diz que eles deveriam ir por todo mundo,
Ou seja, não vão escolher lugar. Pode ser em qualquer lugar pregar o evangelho. Isso eu já falei várias vezes para meu filho. Papai, onde é que você gostaria de morar? Eu não tenho lugar para morar. Eu tenho que ir em todo mundo. Eu tenho que ir a toda criatura. Alto, baixo, gordo, feio, magro, vermelho, azul, lilás, amarelo. Hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vai saber nos próximos anos onde que eu vou estar. Meu negócio é anunciar. E se você crê ou não crê, não é o meu problema. Jesus vai aparecer para você. E Jesus vai aparecer como eu prego. Jesus vai aparecer como eu anuncio. Jesus vai aparecer, e eu estou anunciando para você que Jesus está vivo. Ele vai aparecer vivo para você. Eu anuncio aqui nessa igreja que Ele cura, Ele vai aparecer curando. Eu anuncio que Jesus prospera, Ele vai aparecer para você prosperando. Eu anuncio que Jesus salva, Ele vai aparecer para você salvando. Eu vou pregar, eu vou pregar, eu vou pregar. E muitas vezes eu estou passando uma luta, mas eu vou pregar. Porque enquanto eu prego, aleluia, Ele aparece. Agora não tem como Ele aparecer se você não está pregando. Não tem como Ele aparecer se você não está anunciando. Então Jesus está dizendo agora assim, ó, vocês têm que ir para todo mundo. E eu tenho uma coisa profética para falar, sei lá para quem quer. Essa pessoa que você nesses últimos dias tem pregado para ela chorando. Você tem pregado para essa pessoa que está triste. Você tem pregado para essa pessoa que ela está cerrada num quarto. Ela já foi de Jesus, mas ela está cerrada num quarto com medo. Essa pessoa ainda vai se tornar um grande pregador do evangelho. Por quê? Porque sabe quem é que estava ali? O apóstolo Pedro. Depois de alguns dias, a primeira pregação dele fez para 3.000 pessoas. Porque Jesus continua confiando em pessoas que ficaram com medo. Jesus continua confiando e acreditando em pessoas que ficaram tristes. Jesus continua confiando em pessoas que já andaram com Ele e em algum momento da vida se abalaram. Em algum momento da vida se afastaram. E Ele vai aparecer de novo para essas pessoas. E Ele vai levantar a gente. Por isso que eu vejo que o Evangelho, ele está sendo concedido para pessoas que são falhas. Para pessoas que têm sentimentos. Fala, medo, tristeza. Isso aí faz parte do ser humano. Grandes pregadores do Evangelho, irmão. Deus vai escolher essas pessoas. Jesus não disse, ih, meu Deus do céu. Olha só, ficaram tristes. Pronto, olha aí, agora ficaram com medo. Fecharam as portas. Agora estão com medo dos judeus. Esses são todos uns frouxos, vou escolher outro povo. Ele fez isso? Não, ele foi atrás desses. Aleluia! Anuncia que Ele aparece. E finalmente Jesus apareceu a eles. E disse, vocês têm que ir para todo mundo. Vai aonde Deus mandar. Vocês pregam o Evangelho a toda criatura. Aí eu lembrei daquele texto que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 4. Vamos lá, sai um pouquinho daqui, vamos para outro lugar aqui. Eu já volto para cá que não acabou. Eu tenho a cerejinha do bolo ainda para você. Tem mais revelação aí. Então a Maria anunciou com conhecimento ou só disse que Jesus estava vivo? Só disse que Jesus estava vivo. Eles creram? Não. Aí chegou os discípulos do caminho de Emaús, Cleopas e o outro que eu não sei o nome, que não tem nome. Aí eles anunciaram com conhecimento, eles creram? Também não creram. E finalmente Jesus apareceu. Vai falando que Jesus aparece. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O apóstolo Paulo falou o seguinte: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Vamos lá, 2. Que pregues a palavra, instes. Essa palavra instar é de insistir. Olha para o teu irmão e diz assim, ser chato. É ser chato falar, a pessoa fica brava contigo. A minha mãe ficava brava comigo na minha casa, ela está me assistindo agora, minha irmã, minha mãe, ficavam bravas. Para, você ficou fanático. Porque eu insisti em tempo e fora de... Eu insisti em tempo. Então tinha momento que dava para pregar, mas tinha momento que não era hora de pregar, eu pregava do mesmo jeito. E ficava anunciando e falando. E eu falava uma coisa para minha mãe, Jesus vai te pegar. Para com esse negócio. Porque a minha mãe, ela ficava cantando lá na outra religião. Ela ficava... E eu pegava e ficava pregando para ela. E falava para ela de Jesus. E falava. E ela não acreditava, ela disse, eu tenho a minha religião, essa religião é a religião do Brasil, essa religião é a religião da Itália, essa é a religião verdadeira, você que se desviou. E eu disse, Jesus vai te pegar lá, ai para com esse negócio. A minha irmã ficava brava, chorava, ficava com o olho vermelho, brava. E eu continuava insistindo em tempo e fora de tempo.
E eu batizei a minha mãe nas águas e batizei a minha irmã nas águas. Jesus apareceu para elas. Eu anunciei, insisti, fui chato. É que de vez em quando eu sou chato com meu filho em casa. Sou chato muitas vezes com a minha esposa, fico anunciando, pregando. Só isso, só. Aleluia. E quando você começa a fazer isso, Ele trata de aparecer. Instes em tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte, com toda a longanimidade, como Jesus, Ele foi longânimo e com doutrina. Que tem pessoa que de vez em quando não adianta você só falar, você vai ter que ter doutrina, você vai ter que ter ensinamento, você vai ter que ter conhecimento. Por isso que é bom você vir para a igreja e anotar tudo que eu prego. Porque meu pai, quando eu comecei a anunciar Jesus para ele, meu pai no começo não acreditou, mas depois Jesus apareceu para ele e começou a anunciar também. Só que meu pai, ele era meio Maria Madalena, Jesus está vivo. E aí ele começava a conversar com as pessoas, você tem que se converter. E porque não sei o que, aí começavam a fazer perguntas para meu pai dizia assim, isso aí você tem que conversar com o Michael. Isso é sério, o meu falecido pai, ele achava a coisa mais engraçada, queridinho. Daqui uns 120 anos eu vou encontrar ele na glória. Amém? Porque eu tenho muito tempo a pregar. Porque enquanto eu pregar, Jesus vai aparecer. Mas eu achava muito engraçada essa parte, sabe? Eu achava engraçado que meu pai lhe falava do jeitinho dele, só que sem conhecimento, tipo Maria Madalena. Ele estava naquela euforia de tipo, eu me converti, eu sou batizado nas águas, e você tem que mudar, isso é pecado, isso não sei o quê, você tem que, Jesus é bom. Aí o pessoal começava a perguntar, não, me vem com esse negócio, nem sei disso aí, isso aí é com meu filho. Aleluia, do seu jeitinho anuncia Jesus que Ele vai se manifestar. E aí diz assim, com toda a longanimidade e doutrina, e agora vem mais, olha só, próximo. Porque virá o tempo, e esse tempo já chegou, em que as pessoas não sofrerão a sã doutrina. Fala, não sofrerão. Você sabia que uma coisa para ficar curada tem que sofrer? Não entendi, pastor. Vou te falar um negócio agora que quem mais antigo vai saber agora, quem não é tão antigo vai ficar boiando. Quem lembra do mercúrio, o mertiolato? Tem alguém que diz até misericórdia aqui. Eu escutei alguém gritando, misericórdia. Cadê os jovens que não sabem o que é isso? Espero que vocês nunca saibam também. Quem é mais antigo que nem o pastor Michael de barba branca e sabe o que é mercúrio e mertiolato? Você ia lá, machucava a perna, rasgava na cerca, machucava, e daqui a pouco a tua mãe chegava lá com mercúrio. Arde ou não arde? Mas cura ou não cura? É isso, irmão. Olha para o pastor. Você lembra quando Jesus apareceu para os discípulos? Seus duros de coração, por que vocês estão incrédulos? Que jogou na cara deles, fala assim, mercúrio. E eles saíram pregando o evangelho. Jesus não deu a palavra dura? Jesus apareceu e sentou. Pá! Como é que vocês não vão acreditar em mim? Mas Jesus, a gente viu o Senhor ontem. Mas eu estou aqui, é verdade. Jesus, a gente viu o sangue. Olha o buraco aqui no meu pulso. Me perdoa, Senhor. Seus duros de coração. Então muitas vezes a sã doutrina, ela arde, ela dá uma ardida, mas virá o tempo que as pessoas não sofrerão a sã doutrina. Diga, a doutrina é sã, mas as pessoas não querem mais sofrer ela. As pessoas não querem sofrer. E o que vai acontecer? Mas tendo comichão nos ouvidos. Sabe o que é comichão? Incomoda. Então aquilo que vai salvar eu, e aquilo que vai salvar você, vai ficar coçando. Aí eu não quero mais escutar. E que chato essa pregação, eu não quero. Quem lembra o que Jesus disse para o jovem rico que ele tinha que fazer? Vender tudo, dar para os pobres e depois seguir. O que ele fez? Não vou obedecer esse negócio. Está vendo? Virá o tempo que as pessoas não sofrerão a sã doutrina, as pessoas vão ter comichão nos ouvidos, e elas vão começar a procurar para elas doutores conforme os seus próprios desejos. As pessoas não vão mais querer se alinhar com a Bíblia Sagrada. Mas o meu papel e o seu papel vai vir agora, e é o que o pastor Michael está pregando hoje. Qual que é o meu papel e o seu papel se as pessoas estão indo para o lado do coaching? Se as pessoas estão indo para o lado, sabe, de outro lado que eles estão indo. Olha só o que diz agora, vai lá, próximo versículo, põe na tela. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. As pessoas querem historinha, as pessoas querem coisa, elas não querem mais a sã doutrina. E olha só o que diz, o que eu e você temos que fazer?
mas tu seja sóbrio, não se mistura. Só 3 pessoas entenderam. Você não se mistura, seja sóbrio. Sóbrio é quando pede você fazer o 4. Quase que eu... Sóbrio. E olha só, sofre em todas as aflições. Vai ser chamado de fanático, você vai ser chamado de Bíblia, você vai ser chamado de chato. Ai, vai me dizer para mim ler a Bíblia de novo. Tem que ir na igreja, tá? Toda hora. Tem pessoa que vai olhar para você e vai dizer assim, ó, lá está vindo aquele crente. Tomara que ele vá embora. Sofre as aflições e faça a obra de um evangelista. E a Bíblia diz, cumpre o teu ministério. O nosso ministério não é aparecer, o nosso ministério é anunciar. O ministério de Jesus é aparecer. O teu ministério é de um evangelista. O nosso ministério é anunciar. O ministério de Jesus é aparecer. Ele vai aparecer para os Saulos de Tarso. Ele vai aparecer para aqueles que estão chorando. Ele vai aparecer para aqueles que estão tristes. Ele vai aparecer para aqueles que estão com medo. Aqueles que estão com a porta cerrada. Aqueles que não querem mais sair do quarto e que já foram de Jesus. Ele vai fazer essa obra. Aleluia. Aleluia. Deus está chamando evangelistas aqui. Do teu jeitinho. Igual meu pai. Você tem que mudar. Mas como? Eu não sei. Fala lá com o pastor. Aleluia. Anuncia Jesus vivo. Ele vai aparecer vivo para as pessoas. Volta para Marcos para mim finalizar agora. Marcos capítulo 16. Então Jesus veio e sempou-lhe a madeira em todo mundo. E no versículo 19 ele disse, pronto, bati em vocês, mas agora eu quero que vocês vão. Vão a todo mundo, pregai o evangelho, anuncie ainda que não acreditem. Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Quem já se batizou nas águas? Porque você creu na palavra. Quem não batizou ainda, não sei o que você está fazendo. Mas eu estou anunciando. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então não sai da condenação, vem para a salvação, dá tempo. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, ou os curarão. Então Jesus, o que ele está fazendo nesse versículo aqui? Jesus ele está dizendo em outras palavras, eu estou recolocando vocês de volta na missão. Então Jesus está procurando esses discípulos para recolocar eles naquilo que eles já estavam fazendo, porque durante 3 anos eles fizeram isso aqui. Só que aquele período, aquilo que eles viram, aquilo que aconteceu, mexeu com a cabeça deles. E agora Jesus está consertando a cabeça deles de novo. E quem sabe vai consertar a sua também. Diga, aparece para mim, Jesus. Diga assim, me conserta. Fala, me recoloca na missão. Isso, diga assim, eu quero voltar a ser quem eu era. Fala, eu quero voltar a ser quem eu era. Você vai voltar a ser aquela pessoa cheia do fogo do Espírito. Você vai voltar a ser aquele que caminha sobre as águas. E não aquele que está cerrado com medo dos judeus. Não, você vai voltar a ser aquele que expulsa demônio. Você vai voltar a ser aquela pessoa abençoada. Jesus continua confiando em você. Por isso que eu estou anunciando. E eu estou anunciando, ele vai aparecer para você. E agora vem o versículo da cerejinha do bolo, 19. E o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido aonde? No céu. E assentou-se à direita de quem? Então fala para mim como é que Deus ele está, pessoal. Como é que Deus está? Como é que Deus está? Vem aqui agora, meu pastor. Eu não sei se o senhor vai conseguir. E Jesus também está onde agora? Senta. Então, tanto Deus quanto Jesus estão, mas você está em pé. Eles dois estão sentados, mas o Espírito Santo está em pé. E Ele está dentro de mim agora falando com você. Então a obra deles, de Deus e do Senhor Jesus, ela findou essa obra. A única obra que vai acontecer de Deus e do Senhor Jesus é a volta. Agora quem está realizando essa obra agora aqui na terra é o Espírito Santo que nos deixou em pé. Jesus já consumou o que tinha que consumar, Jesus já fez o que tinha que fazer. Agora é você que vai expulsar o demônio, agora é você que vai curar o enfermo, é você que vai pregar a palavra, é você que vai anunciar o evangelho, e Ele vai se manifestando.
Então a Bíblia está dizendo aqui claramente que Jesus e Deus estão sentados, mas o Espírito Santo nos deixa em pé. E agora o versículo último, aleluia. E eles tendo partido, faz assim com a mão, hashtag, isso, faz assim, hashtag, sim, assim, hashtag partiu, fala aí, hashtag partiu, hashtag o quê? E hashtag partiu, pregaram por todas as partes. Eles começaram a anunciar para cima e para baixo, e hoje nós estamos aqui no Rio de Janeiro, e o Evangelho chegou aqui no Rio de Janeiro, e a Bíblia diz que eles pregaram por todas as partes, e agora eu vou te ensinar quem é Jesus hoje. Jesus hoje, pastor, está aqui Jesus, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, e amém. Hoje Jesus, Ele é o nosso cooperador e o nosso confirmador. Se você anunciar a palavra, Ele vai confirmar o que você pregou. Se você anunciar a palavra, Ele vai também cooperar. Então vai começar a acontecer sinais. Então vai se manifestar a cura no corpo de alguém, a transformação na vida de outro. Então você vai anunciando, a pessoa não acredita, ela está chorando, ela está com medo, ela está cerrada, a pessoa está, chorando, mas você vai anunciando e os sinais vão acontecer na vida dessas pessoas. Diga assim: se eu antecipo, Ele faz. Isso, se eu digo assim, se eu pré-digo, porque anunciar é pré-dizer. Então você tem que falar antes de acontecer, vai anunciando para as pessoas. Ai pastor, mas elas não estão crendo. Não tem problema, irmão, Ele vai se encaminhar de fazer as pessoas acreditarem. Então, mediante tudo isso aqui, eu aprendi uma coisa: eu prego, é Ele que aparece; eu anuncio, é Ele que se manifesta. E eu devo te dar o último versículo, porque você já estava quase desistindo de anunciar, de pregar, de falar, e até sobre a tua própria pessoa. Ai pastor, eu falo de Jesus, mas não está acontecendo nada na minha vida. Deixa eu te fazer uma pergunta: você prega a sua vida ou você prega o Evangelho? O que você tem que pregar? Você prega a sua vida ou você prega o Evangelho? Você tem que pregar o Evangelho. Eu já vi muita gente pregando o Evangelho enferma e pregando cura. Eu já vi muita gente com problema, muitas vezes financeiro, pregando prosperidade. Ah pastor, mas aí não bate. Não, mas não é isso. Você vai anunciando e Ele vai aparecer para você também, porque toda pessoa que anuncia, ela acredita. E olha só o que diz agora para finalizar, Ezequiel capítulo 3, versículo 10. Diz assim: e disse-me, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que eu hei de te dizer, né? E ouve-as com os teus ouvidos. E agora eu vou finalizar o culto hoje com isso aqui. Eia, pois, vai do cativeiro. Vai a quem? A pessoa que está presa, seja lá qual for a área, no medo, na tristeza, no choro, aquela pessoa que está presa num quarto, aquela pessoa que está presa no hospital, aquela pessoa que está presa nas drogas, aquela pessoa que já foi de Jesus, mas hoje não é mais. Alguma coisa aconteceu com ela, balançou a cabeça dela, mexeu com ela, mas Jesus vai recolocar essa pessoa na missão. Então você vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás: assim diz o Senhor Jeová. Leia para mim. Quer ouçam, e quer deixem de ouvir. Então eu acabei descobrindo isso. Meu papel na terra é pregar. Quer ouçam, ou quer deixem de. E Ele vai aparecer e vai fazer a obra. Anuncia que Ele aparece, prega que Ele se manifesta. Aplauda bem forte aos céus. Só fala dele.